Ah, mas o Ramon não tem a mentalidade do Ciban, não sei o quê. Mas, cara, quando o Ciban já tava ganhando o Olímpia, o Ramon tava fazendo barra lá no Acre, né? Exatamente. Então, assim, foi um negócio meteórico, né, cara? Tipo, do nada pro Mr. Olímpia muito rápido. Do cara que tinha só arroz e ovo fiado pra se preparar pra um cara que começou a ganhar bastante grana com o esporte em 2 anos. Então, a vida do cara transformou muito. Quanto custa o brand equity do Pátio hoje? Uma coisa é o seguinte, o cara pode não gostar de você, mas ele tem que respeitar o legado. O que tu fez, o que o Ramon fez, no Brasil ninguém fez. Então tem que respeitar o legado. Quantos treinadores eu conheço e não vieram sentar aqui? Porque eu gosto de você? Não, é seu brand equity. Chegou primeiro. Cara, anos 80 a gente usava sem fazer exame de sangue. Porque ninguém fazia. Se você perguntasse dentro da academia, quanto você tem de testosterona, cara, sei não. Não sei, não. Essa porra não. É uma dura por dia, se você... Meu amigo, ninguém merece sair na rua parecendo uma árvore de Natal, né, meu camarada? Todo colorido, cheio de lantejoula, parecendo uma colombina no carnaval, que tem gosto pra tudo. Se você gosta, o problema é seu, mas menos é mais. E por isso que eu uso o minimal. Preto, cinza, branco, tem gente que vai falar que é muito comum, é muito básico. Básico é bem feita a elegância. Você prefere colocar um blazer bem festa junina? Então, o gosto é gosto. Lázaro não, minimal, tecido egípcio, camisa não amarrota, não estraga, não dá bolinha, qualidade fenomenal. Você tá pronto para tudo. Quer ficar elegante? Bota um blazer, que também não seja de lantejoula. Minimal é para isso, para quem quer estar bem vestido, elegante todo dia e não tá afim de sair para desfilar na avenida igual ao carnaval. Galera do Padrinho Podcast, você que é empresário e empreendedor, quer ter performance no negócio, primeiro, meu amigo, cuida de você. Eu falei uma vez, quase fui cancelado, que eu disse que eu não contratava personal gordo. Porque é óbvio, se o cara não cuida dele, ele não vai cuidar de mim. E eu também acho que aquele papo, o cara é extremamente dedicado, comprometido com o resultado dos negócios, com o bolso dele, não é comprometido com o corpo dele, com a saúde dele, com a estética, tá faltando alguma coisa. E na realidade, hoje vamos ter um episódio diferente. Já falamos aqui de performance com o Dr. Fábio, já falamos de performance com o Maracate, e agora nós vamos falar de performance com quem vive performance na pele. Dele e de outros. Nada mais, nada menos que o número 1 do planeta. O único brasileiro a treinar um Mr. Olímpia, um número 1 do palco, além de vários outros que ele vai contar aqui agora. Vai falar um pouco de jornada e, na minha opinião, muito mais difícil ser um fisiculturista, ser um bodybuilder, do que ser um empresário de sucesso, por uma série de coisas que eu explico aqui depois. Amigo Pátio. Fala, meu irmão. Fala, pessoal. Bom, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, cara. Acompanho muito do teu conteúdo. Pô, muito honrado de estar aqui. Obrigado. Prazer é meu, irmão. Tive contigo lá no CT da Max há um tempo atrás, lá com o Eric, né? E lá você já estava treinando só os monstros, né? E aí, de repente, eu vi na notícia, aí eu comecei a ver, falei, porra, eu tenho que chamar esse cara, bicho, porque literalmente eu tenho uma convicção. Nada na vida pode ser mais ou menos, irmão. Não dá pra você ser mais ou menos comprometido, mais ou menos determinado. Ou tu é comprometido em tudo que você faz, principalmente com você mesmo, ou tu não é. Sim, com e certeza. O esporte, o fisiculturismo, na minha opinião, é um dos mais difíceis que existe. Porque é a luta interna do cara contra ele mesmo, pra subir lá em cima. E mesmo ele estando lá em cima, aí ele vai depender de coisas subjetivas. Quantas vezes você viu um cara que estava perfeito e não levar o troféu? Muitos, muitos. É um esporte de 24 horas, né? E que nem assim, o jogador de futebol acabou o treino, ele vai pra casa, beleza. O fisiculturismo é 24 horas, você não pode errar. Chega a fase final, a controle de água, controle de sódio, todas as gramas de carbo, de proteína. E pode ser que chegue no dia você tá bem. Cara, às vezes aconteceu alguma coisa no dia, você se estressou, cortisol subiu, dá ruim. Caraca. É comum, cara. Tipo, pô, o cara veio com o Petit Arm do Brasil, São Paulo. Aí ele vai de manhã sair para ir para competição, tá um trânsito, o cara calculou mal, aquele desespero para chegar no local, o cara chega, já deu uma retida no físico, já deu uma zoada. Muito comum acontecer isso. Meu irmão, então por essas dificuldades que você vai contar pra gente, primeiro é o seguinte, quem é o Pátio? Como começou essa parada toda e como tu vira o número 1, o coach dos coaches do planeta, e é o único brasileiro, né? Então por isso que eu tô falando, começa essa jornada lá atrás, como é que começou essa história? Primeiro como atleta, depois treinando as pessoas, depois
Outra coisa que eu acredito muito, eu só posso te guiar pro caminho que eu já percorri. Você deve ter percorrido para você guiar alguém. Então começa, quem é você e como começou tudo, irmão? Tem uma frase que eu falo que é: você pode até conhecer o caminho, mas você ter andado pelo caminho é diferente. Ter passado pelas pedras ele é diferente. Eu acho que conhecer, muita gente pode conhecer. Agora, andar, sofrer e viver, aí que tá o jogo. E é aquela comentário polêmico teu que teve, né? Teve muita gente que se doeu e tal, de você contratar um personal que tem físico. Eu concordo, tem personal bom que não tem físico. O cara é muito bom teórico, mas o cara pra ser 100%, ele tem que ser bom nos dois, cara. Não tem. Eu acho. Não tem. O cara tem que ser bom nos dois. Eu vou olhar pra ti cara. e falar, caralho, velho, eu quero ficar assim. Agora, tu vai olhar pro cara e falar, pô, mas ele tá ruim, será que ele vai me ajudar? Tipo, vamos pensar assim, você tem um produto digital que você me ensina a ganhar dinheiro, mas você nunca ganhou dinheiro. Exatamente, duro. Porra. Fiz um post semana passada, hoje, sei lá, quem colocou foi o time ali, que eu falei o seguinte, nunca contrate um conselheiro pobre. Se ele não fez dinheiro pra ele, não vai fazer pra você. E o personal, cara, a hora que o cara junta os dois, teoria e prática, é o 100%. A galera fica na briga assim, não, é a prática. Não, é a teoria. Cara, é os dois. Seja bom nos dois. Bom, me chamo Fabrício Pacholoc. Eu, a vida toda, fui muito ligado ao esporte, inicialmente futebol. Achei que ia ser jogador profissional de futebol, no meio do caminho... Com esse tamanho, caralho. Mas eu tinha 59 quilos. 59 quilos ali com 16, 17 anos. Meu treinador de goleiro, eu era goleiro, falou, cara, você precisa botar uma massa magra aí, vai pra academia. E fui pra academia, deu bom. Ganhei massa muscular rápido, melhorou muito a minha performance, mas no futebol eu tive uma lesão, acabei quebrando o punho e ali encerrou a carreira. Aí fui fazer faculdade de educação física para trabalhar com futebol e conheci a musculação, comecei a treinar melhor, já que era a atividade física que eu poderia fazer, né? Eu não queria ficar parado. Comecei a estudar mais, nutrição, suplementação, subtreino, ser minha própria cobaia. E na faculdade daí conheci o fisiculturismo e falei, cara, eu vou trabalhar como personal trainer. Vou me preparar, um dia eu vou competir, ganhar mais conhecimento com isso, mais visibilidade, mas um dia eu vou ter ali uma carteira de clientes boa, que me paguem bem, é isso que eu vou ser. E quando você chega ali, começa a ter resultado com o personal, você começa a pensar, cara, eu não quero fazer isso até os 70 anos, o que eu posso fazer? Daí você vai conhecendo o mercado digital, então fui também pro digital, assessoria online, plataforma de treino, que deu muito certo, e no meio disso sempre com o fisiculturismo, inicialmente como atleta, depois parei de competir por causa de lesão também, e foquei em ser treinador. Quando eu foquei em ser treinador e falei, pô, vou trabalhar só com atletas, vai dar ruim, cara. Atleta não dá. Você já fez educação física e não dá dinheiro, né? Você vai trabalhar só com atleta, vai dar ruim. O atleta geralmente é duro, né, pô? Mas assim, eu fui um cara que fui tomando algumas decisões à frente do tempo. Quando o bodybuilder virou moda e é hoje um status de atleta, eu já estava muito bem inserido. E, pô, comecei a trabalhar... Quando eu encerrei, na verdade, a carreira de atleta, muitos atletas começaram a me procurar, principalmente os caras mais pesados. Tipo, Brandão, William Martins, Marcelo Cruz, foram caras que começaram a treinar comigo porque eu sabia o caminho, né? Então, os caras tinham uma confiança no meu trabalho. E, cara, ali eu fui tendo meus primeiros atletas e tal, e começou a dar certo. Depois que eu parei de competir, já um ano depois... Que ano era esse que você parou de competir? 2018. 2018 você parou de competir? Tipo, a 2018, o meu sonho era um dia pisar no palco do Olímpia. Não deu, encerrei a carreira. 2019 eu já tinha 3 atletas profissionais. 2020 eu tinha 6 atletas profissionais. 2021 eu ganhei mais 9 cartões profissionais. Então eu já estava com mais de quase 20 cartões profissionais. E 2021 eu já ganhei a primeira vaga para o Olímpia com o Gabriel Zancanelli. E 2022 eu já estava com o Rafa e Ramon no Olímpia, sendo o Ramon top 2 do Olímpia naquele ano e Rafa top 10 do Olímpia naquele ano. E daí ali estou, cara. E hoje você tá com quais atletas? Ó, esse ano eu tinha 6 atletas no Mr. Olímpia. Derek Lansford, campeão da Open. Gudivito, conhece o Gudivito? Não. É um russo que mora aqui no Brasil, treina comigo. Muito bom, 27 anos, um monstro, cara. Agora ele tá com 135 quilos. Caraca. Ele é um cara de 1,77 de altura, tipo, essa largura. Muito bom, é um cara que tem potencial para ser campeão da Open. Ramondino, Eric Wildberg, Matheus Menegatti, foi top 7 no Mr. Olímpia. O Ramon campeão, Derek campeão e Zama Benta, que foi top 3 no Olímpia. Peraí, então, olha, eu tinha falado aqui. Então você é campeão hoje, o pátio. Uhum.
é o campeão junto com o Ramon e com o Derek. Isso. Então, duplamente, na Open e no Classic. Nunca nenhum brasileiro chegou lá. E com 2, então, é impossível. Já teve brasileiro que ganhou nas categorias femininas, né? O Ricardo Panaim, ele já fez isso com o wellness e a biquíni, mas nas categorias masculinas é a primeira vez. Nenhum brasileiro até hoje tinha ganhado uma categoria, né, masculina. O Ramon foi o primeiro. Eu fui o primeiro treinador com o Ramon e o primeiro treinador da Open com o Derek, aqui do Brasil. E me faz uma coisa, cara. Você concorda que disciplina é disciplina? Com certeza. Que motivação não serve pra porra nenhuma, porque vai e volta, o que vale é na raça. Perfeito. Quantas vezes você acordou desmotivado? A motivação, ela pode até te dar ali alguns dias, ali, umas semanas, mas na hora que acabar a motivação é disciplina. Senão você é o cara que começa e para. Você chegou desse tamanho só com disciplina ou com motivação, caralho? Muita disciplina. Exato, não chega, irmão. Tem o dia que você vai acordar sem vontade de treinar, de fazer dieta, de trabalhar. Exato. E é o que vai fazer a disciplina, né? Você acordar e fazer o que tem que fazer. Exatamente, cara. O que é sentir? Nós vamos depois entrar, vou dar um passo atrás, mas eu quero ir pra frente aqui agora. Primeira entrevista do Ramon, ele falou, porra, eu só tô aqui por causa do pátio, não foi? Lá, nos Estados Unidos. Reconhecimento do trabalho. Esse reconhecimento é melhor que dinheiro, na verdade? Em categorias masculina, Classic, Physique, Bodybuilder. Então, assim, concentrei mais energia nisso e funcionou muito bem. Para os dois lados, tanto para o digital quanto para performance com os atletas. E o Ramon, o Derek também, e uma das coisas que eles pensaram foi trocar de treinador, né? E a gente voltou esse ano, principalmente com o Ramon ali, foram várias idas para os Estados Unidos, ir lá pedir um feedback de arbitragem, fazer aparições nos eventos de fora, os treinos dele com o Derek. Então, praticamente metade do ano eu passei lá, entre idas e vindas, longe da família, longe dos filhos, ele também. E quando chegou na última semana, assim, um dia a gente conversou e falou, cara, a gente fez tudo que dava para fazer esse ano, sabe? Tinha não levaram daí. Aquela confiança, assim, que a gente fez. E isso é importante, porque quando o cara, ele sabe que ficou devendo, ele não entra com a mesma confiança. Então isso tem uma entrega diferente. Total. E a sensação era essa, cara, se a gente não ganhar, tipo, não dá, mas não sei o que mais daria para fazer. A gente não deixou nada de lado. Foi 100% em tudo. E deu certo, né? Deu boa. Deu boa. Tinha gente que já falava o seguinte, tá chovendo, a janela do São Paulo tá aberta. Fecha. Obrigado. Pode continuar, Davi? Cara, tinha gente que já falava o seguinte, né? Putz, meu, é um fato natural. O dia que o Sebum não for, vai o Ramon. Uhum. Porque, porra, ele tava ali na cabeça, né, cara? E tinha gente que falava, que crítico, meu irmão. Eu falo o seguinte, nunca aceite crítica de quem nunca construiu nada. Sim. Crítica construtiva de quem nunca construiu nada, não dá nem pra aceitar. Tinha cara que falava assim, não, é um fato natural da vida. E tinha gente que falava assim, puta, esquece, não vai nunca mais. Uhum. Acabou. Se não ganhou no ano passado, não vai mais esse. E o que você tá me dizendo aqui é o contrário, né? Você tá dizendo o seguinte, quando vocês terminaram o trabalho, falou ou é ou não é. Esse é o ano. Ele foi top 2 em 2022 e 2023, era unânime. Ele e o Ciban estavam num grau acima, né? Uhum. Só que em 2024 ele caiu, ele foi para quarto. Foi aí que falaram que não tinha mais jeito. Aí o pessoal já... E assim, eu acompanho atletas do mundo todo. O Brasil tem um pouco mais acirrado isso. Tipo, você tá em cima, você é o cara. Você descer um pouco, você já era, né? Então, ele perdeu muito a credibilidade, né, depois desse quarto lugar. Só que eu acho que foi interessante porque ele fez a mais. Porque talvez se ficasse, digamos que ano passado ele ficasse em segundo, meio que o cara só ia na mesma tocada do que já estava fazendo. Então ele ter caído para quarto lugar, ele mudou muita coisa. E isso foi o diferencial para ele ganhar esse ano. Porque tava, cara, o nível tava pegado. E se eu contar para você uma coisa, você falar uma coisa certa aqui. Galera, brasileiro tem um problema. É óbvio, não tô falando de todo mundo, mas é assim. Se o cara ficou rico, é bandido. Uhum. Se ele tem sucesso, ele é um pilantra. Nos Estados Unidos, se o cara tem sucesso, o cara fala, porra, eu quero chegar lá. O que esse cara fez para eu fazer também para chegar lá? Aqui o cara não fala assim. Fala, é bandido. E a mesma coisa, o cara para sair de herói para vilão no esporte, no futebol, em qualquer coisa que seja, que era mais ou menos isso. Ah, não, agora é Sebum e Dino, daqui a pouco o Sebum sai e fica o Dino. Aí ele caiu, putz, perdeu, agora já era. Acabou a carreira dele. E a gente via isso. Acabou a carreira dele. Toda a gente via isso. Aí o cara vir, dar a volta por cima, puta, mérito dobrado, irmão. Me conta uma coisa, cara, a gente tá falando de performance humana, o quanto
Nós vamos falar no esporte agora. Eu vou entrar bastante no esporte. Quantos por cento é genética? Quantos por cento é treino? Quantos por cento é ergogênico? Quantos por cento é alimentação? Eu sou um cara que nunca, longe de ser profissional, até por um único motivo, que eu falava o seguinte, cara, teve épocas da minha vida, eu com 30 e poucos anos de idade, 20 e poucos anos de idade, tinha muito pouca gente grande, né? Porque eu tô velho, lá atrás, ou o cara era gordo ou era magro. Entendeu? Pouca gente tinha shape. E quantas vezes eu encontrava, o cara falava assim, um amigo meu, pega firme, vamos treinar, caralho. Porra, vai ser do caralho, você tem chance. Eu falava, meu irmão, não tô afim de pagar esse preço. Meu foco é outro. Tô fazendo dinheiro nos meus negócios, tô construindo a coisa nos meus negócios, eu não quero tirar o foco daqui. Mas na realidade, eu falava, meu amigo, é muito caro essa porra desse preço pra eu não ganhar porra nenhuma. Porque eu pensava, quanto que eu vou ganhar dinheiro com isso? Cara, eu vou nascer pobre, fudido. Minha ideia era fazer dinheiro. Como é que eu faço? Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Aí nego fala, o Arnold, tá bom, mas algum outro sem ser ele? Sim. Não, então eu falava, meu irmão, melhor focar aqui. Não quis. Mas eu sabia que eu era um cara, igual você, eu era um cara muito magrinho, pesava 70 quilos. 6 meses depois estava com 100 e porrada, entendeu? E aí, Genética absurda, cara. era um fator genético, mas eu não via que tinha genética naquela merda. Por quê? Porque eu era muito magro, parecia um espermatozoide, só tinha cabeça, entendeu, irmão? Só tinha cabeça. Aí, quanto é o fator? Porque eu tenho umas convicções. Se não tiver genética, esquece, brother. Então, quanto é genética, quanto é o uso do ergogênico correto, quanto que é alimentação, quanto que é treino, esses 4 pilares. Ó, no nível Olímpia, nível profissional, nível de Ramon, é 100% genética, dieta, treino, hormônio, tudo. Tem que ter os 4 fatores. Nesse nível, cara, se Tem que você ter os não 4. tiver os 4, você vai ficar para trás. Não tem jeito. Digamos, chega lá, o cara tem investimento em hormônio, tudo, estrutura para treinar, profissionais, tem dieta, tem treino, mas tem uma genética ruim. Não vai. Ele vai ficar muito lá para trás. Muito mesmo. O peso da genética é quantos por cento? Cara, nesse nível, No nível digamos assim, vamos pegar simplesmente o cara que tem o quadril mais largo. Né? Não é aquele quadrilzinho estreito, estético. Se ele for para uma Classic Physique, simplesmente ele tá fora do top 10, ele pode fazer o que for. Vai ser muito difícil ele compensar uma questão estrutural. Sim. Ou a cintura escapular mais estreita. Agora, quando você vê esse cara, o cara naturalmente já tem cintura escapular larga, quadril mais estreito, ventes musculares mais cheios, arredondados, não é aquela coisa mais chapada. É uma genética boa para ganho de massa muscular. Um ganho limpo, sem gordura. Aí o cara é tolerante aos ergogênicos. Rapaz, depois você vai falar disso, que eu também tenho umas dúvidas sobre isso. Eu vou pegar aqui agora e aproveitar e fazer uma consulta. Mas, e aí, então, seria quantos por cento, mais ou menos, que você acha? Cara, então, indo por essa linha, eu sempre falo que tem que ser 100% em tudo. Ser, né? Ou você divide em partes iguais, entende? Porque nesse nível ninguém erra. Eu penso isso também, sabia? Porque você vê, e mesmo, vamos tira a parte do atleta de ponta. Eu vejo muito em academia, eu vejo amigos, cara. Tem gente que começou a treinar comigo há anos atrás, aí o cara toma os ergogênicos, faz um book e ele fica grandinho. Se ele tentar definir, ele perde tudo. Agora, e daí, finalizando ali a questão do atleta. Tem do cara que ele tem uma resposta muito boa ao esteroide, que ele toma pouco e responde muito e não tem colateral. Aí vamos ao contrário, você pega um cara normal da academia. Vou tomar bomba, vou crescer. O cara tem uma genética ruim pra tudo. O cara, tipo, você vê, o cara não desenvolve força. Você vê aquele cara que tá treinando. Fraquinho. Ele não sai de 15 kg no supino. Aí o cara começa a tomar bomba, se enche de espinha, não tem resultado e você vai ver, os exames tá tudo alterado. Tudo alterado. Aí ele tem que comer muito pra crescer e daí ele já ganha com gordura e pra secar ele perde tudo. Então tem essa questão genética do cara. Esse cara, não nasceu pra isso. E quando você vai daí pro cara que tá na academia, ali uma pessoa com uma genética mediana, cara, é mais dieta e treino. Porque se pega muito cara ali de uma genética mais ou menos, ele toma as bombas, treina mais ou menos, faz dieta mais ou menos e não sai do lugar. Se esse cara pega, realmente ele faz o negócio pra valer, ele tem resultado. Tomando pouco, às vezes nem tomando. Então, vamos pensar num cara ali que tem uma genética mais ou menos, quer ter um físico pra tá bem pra praia. Cara, o que vai mandar é treino e dieta. Quando a gente fala isso, a galera, os caras estão escondendo, tem um segredo. Não é, cara, que a gente sabe que não faz. Você é um cara que tá na academia, você é bem instruído, treina bem. Você vê, a galera na academia não treina, cara. Não treina. Os caras estão lá perdendo tempo. Treina e daí,
é legal que entra muito a visão de um empresário. Você não vai pra academia pra perder tempo. Não. Eu tenho certeza que a tua 1 hora lá é pra valer. E você sabe que com o passar dos anos, o que você acha disso? Tem gente que me chama de maluco. O próprio Eric brinca, fala, cara, será que precisa? Eu falei, Eric, precisa. Com o passar dos anos, o meu corpo... Eu nunca parei de treinar, Paty, desde os 17 anos de idade. Nunca. Tô lesionado aqui, mas é assim, o médico falou, vou ficar 6 meses sem. Imagina. Com 40 dias eu tava lá devagarzinho, mas tava, entendeu? Depois da cirurgia, eu necessito treinar mais a cada dia para tentar manter a mesma consistência. Para eu manter o meu shape hoje, faltando 3 anos para 60, 57 anos de idade, brother, eu tenho que fazer muito mais treino. Eu cheguei a um ponto que eu treino 1 hora cada músculo. Eu treino 2 horas na academia para treinar 2 músculos. Se eu ficar na academia 1 hora, é um só. Por quê? Porque eu já tentei de tudo. Até o coach Rubens um dia falou isso comigo. Mas será que você tentou de tudo? Tentei. Se eu fizer 40 minutinhos intenso, eu começo a ficar flácido, eu não consigo manter. O que é isso? É porque o meu médico fala que é o condicionamento extremo também. Chega uma hora que com o peso da idade, a evolução fica mais difícil, você não evolui mais. Sim. E aí você tem que... Sempre tem que... Ainda brinca, fala, irmão, galinha velha e galo velho, você tem que pôr na parte de pressão. Quando você é novinho, 4 séries de 8 dá pump. Quando você tem 60, 4 de 8 não significa nada, entendeu? Pra quem já é muito treinado. É isso. Você vai descobrir que você vai ter um estilo de treino que responde melhor. Em geral, hoje, até assim como eu fui moldando meu estilo de treino, hoje meus atletas treinam menos volume do que antes. Menos volume, mais carga? Menos volume, mais carga. Aí você pega... Tem alguns atletas que precisam de mais volume de treino. Tipo esse russo que eu falei, o Gudivito. O treino dele é mais volumoso que o treino do Derek. O treino do Derek, quando eu reduzi, tipo, 2/3 do que ele treinava e o cara melhorou. Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha que mexer na questão de volume para ele continuar evoluindo. Mas agora tá dando certo. Você tá me falando que tem um estilo de treino que você vê uma resposta melhor. Volume. É o que eu preciso de volume e eu vejo a resposta melhor. Só que aí tem outro problema. Começa a sentir dor articular também. Então, é um ponto que você tem que ponderar, porque a recuperação já não é mais igual. Não é igual. Então, a alimentação, talvez agora tem que... Desse estilo de treino, você precisa de um aporte proteico maior, né? Para te ajudar na recuperação, reparação tecidual, tudo. Mas a gente percebe que alguns atletas funcionam melhor com um estilo de treino e outros com outro. É normal isso. Bem normal. E é comum ao longo dos anos ali, você às vezes tem que fazer alterações e um cara que estava respondendo muito bem de uma forma, você acaba manipulando ali o treino para uma outra metodologia, né? Porque senão o corpo se adapta a isso, cara. Sim, sim. Eu acredito muito nessa história. Porra, foi tantos anos ali que ele vai se adaptando. Vai se adaptando. A gente tava falando de um cara que agora, que, porra, sempre fui fã do shape dele pela longevidade, que é o Rogério Camões, né? E, porra, agora ele tá menor do que ele foi antes. Tem a questão da idade, tem a questão do corpo não responder mais. Pode ser, né? Pode ser. E agora a pessoa fala, o Pacho deu uma aumentada, tá? Eu assustei contigo ali fora, velho. Eu tô mais leve, mas acho que eu melhorei muito a questão da densidade muscular e uma coisa que eu fiz foi mudar o estilo de treino. Hoje eu tô treinando com menos volume e eu tava com muita dor nos meus ombros, então eu tô fazendo hoje uma divisão que é upper e lower. Então é um dia de superior, tipo no meu dia de superior eu faço 2 de peito, 2 de costas, 1 de ombro, 1 de bíceps e 1 de tríceps. Aí o outro dia é perna. Nesse dia de superior, são 2 séries válidas por exercício. 2 séries muito boas. Tem os aquecimentos, os ajustes, daí 2 séries porrada ali para 6, 10 movimentos. Cara, a questão articular melhorou demais. Você tá falando que seu ombro, você vai fazer um desenvolvimento, você vai fazer 2 séries só? E você vai fazer uma elevação lateral, você só faz 2 séries? Tipo assim... Ou seja, volume 0. Bem baixo o volume. Aí eu faço 2 vezes na semana. Então eu faço tipo segunda superior, terça inferior, quarta descanso, quinta eu repito superior, sexta inferior de volta. Inferior inteiro? Aí um dia tem um pouco mais de ênfase em quadríceps, um dia um pouco mais de ênfase em posterior. E o de superior, então, eu faço no total 4 séries válidas para peito na segunda, mais 4 na quinta. Então são 8 no total para peito, 8 para costas, 4 para ombro, 4 para bíceps, 4 para tríceps. Pro momento, cara, nos últimos tempos foi a divisão que mais respondeu. Quantos exercícios? 2 para cada. 2 de costas, 2 de peito, 1 de ombro, 1 de bíceps e 1 de tríceps. Com 4 séries 2 vezes na semana. Com 4 séries 2 séries vale cada exercício. 2 séries vale. Porra. Olhando assim? Volume baixo. Muito baixo. Só que assim,
eu vou fazer segunda-feira superior, eu faço esses 2 de peito. Se eu fosse fazer peito nesse dia normal, seria 4, 5 de peito. Os últimos exercícios já está bem desgastado e meu ombro já estava detonado. Então eu faço só 2, as minhas cargas de peito ficam lá em cima. Aí eu já vou para costas, que está inteira. Aí quando eu faço costas, a questão do meu ombro melhora, porque o meu ombro vai acionando mais trapézio e tal, tá aquecendo, vai pegando. Quando eu vou para costas e faço ali, baixando a escápula, deprimindo a escápula, o meu ombro melhora. Aí eu consigo fazer 2 dias muito bons de costas com carga boa. Se eu fosse fazer mais um de costas, o terceiro já dá uma queda de rendimento. Mas como eu vou para ombro, o ombro está a 0. Então eu consigo manter cargas melhores do que eu mantinha antes. E é aquela coisa, você pensa, mas vai manter carga maior, vai machucar mais. Não, para mim está sendo bem positivo, cara. Pode ser que daqui a um tempo eu mude, mas é uma estratégia, cara. Tenta fazer. Eu já tentei um monte de coisa. Às vezes, quando eu tenho pouco volume assim, eu saio de lá, fico uma semana treinando baixo volume. Assim, você não vai ser naquela sensação do peito explodindo. Parece que você começou, vinha o peito, você vai para costas. Você sai meio que geral ativado, mas não é aquela sensação de fazer 4, 5 de peito. Mas no decorrer das semanas eu gostei muito. Porque eu às vezes, quando eu faço pouco volume assim, eu não sinto nem pump e no final da semana eu falo, cara, parece que eu não treinei. Mas às vezes é porque eu não continuei, né? Quanto tempo você acha que pode periodizar um treino desse? Quantos meses? Legal. Pelo menos, no mínimo, 12 semanas. 12 semanas. Você está falando aí em 3 meses. No mínimo. Fazendo isso para testar. Vou experimentar, depois eu te mando o WhatsApp e te falo o que foi. Eu tô há umas 20 semanas nisso. Eu gostei bastante. Meu amigo, se você está precisando de uma consultoria que tem o meu DNA há anos, mais de 20 anos, levando empresas ruins para boas, boas para melhores ainda, independente do seu tamanho, lembra do Grupo Optimize Consult. Grupo Optimize Consult é consultoria adequada para te ajudar a reduzir custo e fazer seu negócio crescer. Dentro do Grupo Optimize Consult, a gente tem uma série de benefícios lá dentro. Eu tenho auditoria, contabilidade, jurídico, tanto para a área tributária quanto para a área de estresse bancário, negociação de dívida. Tudo que você precisa, área de headhunter, tudo que você precisa está dentro do Grupo Optimize. Se eu fosse você, quer ter cultura, quer ter resultado, quer transformar o seu negócio, venha conhecer o Grupo Optimize. Clica aqui e entra no nosso site. A gente falou aqui sobre a dieta, sobre a genética. Assunto polêmico. Mas eu sei que a gente estava falando ali, né, que é um polêmico, mas todo mundo fala. Hormônio, os ergogênicos aí. Hormônio aumentou muito no passado comparado com hoje, ou simplesmente o cara sofisticou? Você acha que tinha mais risco no passado do que tem hoje? Cara, anos 80 a gente usava sem fazer exame de sangue, porque ninguém fazia. Se você perguntasse dentro da academia, quanto você tem de testosterona, cara, não sei não sei não, essa porra não. É uma dura por dia, se você diz. Agora, quanto que eu tô, não sei. Hematócrito, ninguém nem ouviu falar dessa porra, eu nem sabia que essa porra, entendeu? Ah, mas deu uma dislipidemia aqui porque eu usei e balanceou triglicéridos, ninguém sabia essa porra. Pelo menos acho que Papai do Céu protege os bêbados e os marombeiros. Porque era pra ter morrido muita gente, né? Tudo bem que as doses eram mais baixas, né? Mas me conta, você falou que, porra, essas 4 coisas o cara não vira Olímpia sem. Como é que tá isso hoje? E qual que é uma preparação que você acha justa por um cara que resiste bem à colateral e por um outro cara que não é que ele resiste bem, ele com pouco hormônio ele cresce muito. Quais são essas doses para esses caras? Galera, ó, tô incentivando ninguém a fazer essa porra não. Nós só estamos falando o seguinte, estamos falando com o profissional, número 1 do planeta na mesa que está convivendo com os caras. É mais ou menos? O que você acha disso? Ó, quando eu tava competindo ali, foi dentro de 2010, 2018 que eu competi, a galera usava muito mais do que hoje. É mesmo? Ali veio eu peguei a época que o pessoal começou a se preocupar com o exame, eu era um cara que se preocupava com isso, e a gente vinha de muitas doses, principalmente aqui no Brasil, acelerava mesmo. E daí a galera também tinha um negócio assim, mas aqui no Brasil tem muita coisa subdosada, então joga pra mais, compensa. Na dúvida, manda mais. E se você pegar ali a época que a gente tava falando que você conseguia Hemogenin, Deca de farmácia, cara, as coisas eram muito boas. Hoje, até a matéria-prima, às vezes, que chega já é duvidosa. Aí, dependendo da marca que o cara pega, o cara ainda subdosa e tem as falsificações. Então, é complicado. Aí vem lembro do período, assim, que o pessoal começou a se preocupar com o exame de sangue. Meu TGO, meu TGP, meu hematócrito, tô cuidando.
Aí os exames de coração. Eu fui um dos primeiros caras ali, em 2016, a começar a puxar atleta para fazer exame do coração e ter cuidado. Tanto que quando a gente começou a investigar, teve muito atleta que os médicos falaram, cara, você tem que parar. Para que você vai se ferrar. Você vai ir para fila do transplante daqui a uns dias. Teve cara que aceitou e parou, e teve cara que morreu. Vários. Então começou a ter mais cuidado. E acho que quando a gente começou a ter um pouco mais também de conhecimento, daí tem caras como Gabriel Kaminski, bioquímico, Adam Abbas, sabe? Alguns médicos estudando mais a fundo o hormônio. Hoje a galera usa menos do que nessa época. 2010, 2018 foi mais underground, mais hardcore o negócio. Quando eu comecei a trabalhar com o Derek trabalha com quem cuida da parte nutricional e hormônio é o Chris Aceto, que é considerado um dos melhores do mundo. E o pessoal, o que o Derek usa, qual que é o segredo? Cara, era menos do que eu usava. Baixíssimo. Tanto que um dia o Derek viu uma foto minha da época de competição, ele falou, cara, o que você usava nessa época? Quando eu falei, ele se assustou. Eu contando pros caras aqui no Brasil, o Derek se assustou. Então a gente teve uma época ali mais hardcore que a gente acelerou. Hoje acho que tem mais conhecimento, usa-se menos, e também esse ano chegou muitas drogas novas, muitos peptídeos. Eu queria entrar nisso depois. Cara, coisa muito boa, assim, que além da performance, tem uma proteção, principalmente da questão cardíaca, é incrível. Cara, nós vamos chegar no peptídeo ainda. Mas então você está falando o seguinte, lá atrás usava na sorte, não media, o ano que foi mais hardcore, 2010, e hoje, por causa da tecnologia e do conhecimento, você não precisa ultar tanto, é isso? Mais ou menos, Porque colocou mais ciência no negócio, colocou mais qualidade. Desses atletas que você conhece de ponta, quem é o cara que você fala mais foda e que usou menos, na sua opinião? Que você sabe, também usar é difícil, né? O cara mente, né, porra? Como é que você vai saber? O cara que você acha mais foda da história, número 1 da história. E depois, aquele cara que você fala, não, esse aqui foi foda, mas, porra, carregou pra caralho, tanto que a carreira acabou rápido. Cara, o que é absurdo e assusta todo mundo, entre a gente mesmo, é o Ramon. Enquanto ele usa pouco. Primeiro que ele não pode usar munição, ele não bate o peso. E, cara, genética brutal. Doses bem baixa. E o que é uma dose baixa? Conta pra gente. Vamos falar 200 de propionato de texto por semana, 200 de Masteron, 200 de você tá falando, é uma Deposteron por semana? Propionato é 100 miligramas, né? Por ml. Então 2 ml de propionato, 2 de Masteron, 2 de Trembo na semana. Pra um cara 2 de Masteron, 2 de Trembo. Realmente é o que a galera usa na academia pra lazer. Pra lazer, e o cara que ainda é conservador, né? Que geralmente o cara de academia, ele manda 3 ml de cada na semana, né? Segunda, quarta e sexta, é o padrão, né? Então o cara já tá usando mais. Caraca, genética brutal. Então. Ali é absurdo, cara, absurdo. Ou seja, com essa genética favorável, com essa dose baixa, ele vai ser longevo. Vai. Ele vai chegar aos 40 competindo. E daí é um cara que responde acima da média com dose baixa e um cara que não tem colateral, né? Porque tem muito cara da genética ruim pra tomar os produtos que com uma quantidade dessa já tá cheio de colateral. Não, ele sai do Olímpia sem nenhum colateral. Então, ou seja, ele vai chegar aos 40 treinando. Com certeza. Ele não vai se ele não quiser. Daqui uns anos ele fala, não, já deu, já ganhei grana, já ganhei o que eu queria, tá de boa. Porque... Se ele quiser, ele vai, cara. Esse é o atleta perfeito, então. É aquele que eu falei, cara. Ele junta tudo, cara. Porque tem isso, né? Às vezes o papai do céu abençoa, eu costumo falar o seguinte, liderança, irmão. Todo mundo pode ser um líder médio. Bom. Agora, os extraordinários, o cara nasce com isso, bicho. Tem gente que o cara abre a boca, tu para pra ouvir. Sim. Entendeu? Tem gente, e outros, o cara fica falando, você desliga, você nem olha pra cara dele. E tem gente que qualquer assunto que ele falar, tu olha pro cara, parece ter um magnetismo. Né? Que é mais ou menos isso com o Ramon no esporte, entendeu? E nem assim, o Ramon, a galera ficava criticando muito, mas o Ramon não tem a mentalidade do Ciban, não sei o quê. Mas, cara, quando o Ciban já tava ganhando o Olímpia, o Ramon tava fazendo barra lá no Acre, né? Exatamente. Então, assim, foi um negócio meteórico, né, cara? Tipo, do nada pro Mr. Olímpia muito rápido. Pô, do cara que tinha só arroz e ovo fiado pra se preparar pra um cara que começou a ganhar bastante grana com o esporte em 2 anos. Então, a vida do cara transformou muito. O físico veio muito mais rápido que a questão mental ali e tudo, né? Hoje ele tá completando isso, né? Hoje já é um cara muito completo. Sabe que eu queria bater um papo com ele aqui, né? Mas aí o Guto falou que ele não vinha, o Eric falou que ele não vinha, até a Mariana, né? Mariana lá da Max. A Mari. A Mari falou também não vai.
Vou tentar trazer ele aqui. Eita, falei, porra, queria, porque é o seguinte, pensa um negócio, olha que coisa legal que você acabou de falar. O cara tá comendo arroz e frango no Acre. A mentalidade de um cara desse não é culpa dele, porque a mentalidade também é fruto do meio. Sim. O cara tá lá no fim do mundo, irmão. Aí tu quer que ele tenha a mentalidade do campeão ou não? Porra, vai chegar lá, caralho. Hoje ele já tem. Tanto que uma das coisas... Mas não, meu irmão. Isso que você falou é muito legal, porque esse ano eu conseguindo levar ele lá para os Estados Unidos, conviver com o Derek, que já era campeão dos campeões, ele mudou muito. O pessoal fala, pô, no último ano o Ramon mudou. Então essa questão do ambiente fala muito alto. Meu amigo, convivência é águia com águia, pombo com pombo e urubu com urubu, brother. Exato. Não tem jeito, entendeu? Você botar a águia pra conviver com pombo, daqui a pouco ela tá ali voando baixinho, entendeu? Só que você tira ela volta a ser águia. Cara, eu concordo que assim, óbvio, cada um tem as suas limitações, mas a ambiência, cara, me perguntaram outro dia, Lázaro, você virou o cara que você queria ser quando criança? Eu falei, muito mais, véio, porque você imagina o seguinte, um adolescente na periferia de Belo Horizonte, filho de um caminhoneiro com a professora primária, eu queria ser o quê? Se eu ganhasse 10 mil por mês, eu ia ficar feliz pra caralho, entendeu? Porque Pra a ambiência, ambiente, o ambiente lá, o melhor cara do bairro era um cara mediano, da onde eu convivia. Então, não, para aquela época eu superei 500 vezes. Agora, quando eu cheguei nos meus 20 paus, aí eu fui estudar, fui estudar fora, eu comecei a conviver com o nego, pô, com 28 era diretor de empresa, já tinha meus negócios, o valor mudou. Aí eu falei, opa, aí eu planejei tudo. Mas é um pouco disso. Isso eu acho muito bacana. Ah, o cara não tem a mentalidade, não tem a mentalidade. Porra, velho. Mas ninguém, vindo da onde ele veio, vai ter a o mentalidade. pessoal me perguntou, pô, você imaginava que você ia chegar nisso? Eu falava, não, cara, porque não tinha como imaginar na época. Não tinha, você nem sabia como que chegava no Olímpia, que tinha Procard, qual competir. Você sabia os campeonatinhos da região. Um professor de educação física era só a hora de aula. Se o cara fosse muito bom, ele tinha uns 10 anos de personal, o cara muito acima da média. Não existia produto digital, você não podia ser treinador de uma empresa, não existia isso. Não tinha aquela inspiração. E outra coisa também, há pouco tempo atrás, hoje, qualquer reunião de trabalho, de business, de empresário, você começa a ver o empresário meio shapeadinho lá agora. Até pouco tempo atrás era tudo gordo, cara, todo gordo, fumante, beberrão e cheio de problemas de saúde. Agora tá começando a mudar. E existe esse comentário nosso na Faria Lima. Porra, o bodybuilder, os caras olham pra mim e falam, e aí, bolado, qual que é a bola da vez, né? Qual que é a bomba que tu toma? Porque, pasme, pra Faria Lima eu sou forte pra caralho, entendeu? Tenho certeza. Pra lá é outra história. E todo mundo fica querendo saber. Existe o interesse na performance humana de uma forma geral. Aquilo que você falou, o bodybuilder lá atrás, ninguém dava valor. Hoje em dia, cara, eu vou dizer um negócio. Aqui no Brasil, principalmente depois do trabalho que vocês fizeram, eu acho que é futebol e ele. Pra maioria das pessoas. Meus filhos, cara. Entendeu? Não, o 16 agora tá amando malhar porque ele era gordo pra caraca. Aí ele começou a malhar, tá ficando foda. Mas o de 14 que não gosta de malhar. Mas ele conhece todos os bodybuilders brasileiros. Todos. Entendeu? E ele tem 14 anos de idade, o outro tem 16. E me diz uma coisa, você que sempre teve um físico acima da média ali, e empresário e tal, o preconceito antes e hoje mudou? Mudou. Vamos colocar assim, no passado, eu escutei assim... Porra, Lázaro só adora ficar na praia puxando ferro. Eu morava no Rio. Total, tatuagem. Imagina. Meu irmão, hoje eu sento em qualquer banco na Faria Lima, quase do jeito que eu tô aqui, ó, sem blazer, sem paletó. Todo mundo respeita. No passado, imagina. Marombeiro, queridão. Era o nego que não fazia porra nenhuma. O cara fica fazendo dieta o dia inteiro, puxando ferro. Não, e outra coisa, subir no palco de sunguinha, ficou aliviado. Entendeu? Entendeu? Mudou muito. A mentalidade mudou muito. Não tem um cara hoje que não fala de performance dentro da empresa dele. Não tem um cara que eu não conheço que não quer chamar alguém, por exemplo, o Minotauro. O Minotauro tá fazendo palestra pra caralho dentro de empresa pra falar do que ele fazia pra ganhar os campeonatos na luta. Eu tava falando com o Eric esses dias, falei, Eric, começa a modelar esse negócio, porque tu vai fazer palestra o dia inteiro dentro de empresa, o que eu faço pra ter a disciplina, pra chegar no Olímpia, que é muito mais difícil do que fazer uma empresa, irmão. A porra do negócio é difícil para um cara. Então tu tem risco na vida também, porque dependendo da coisa que tu tomar, se tu errar, tu tá fudido. Entendeu? Se estiver mal orientado, que é óbvio que bem orientado, né? Então, o mundo mudou muito. Né? Porra, quando eu vi lá vocês, eu na hora falei, rapaz, tem que trazer o Pátio aqui. Entendeu? E coincidência ou não, passou 2, 3 dias, o Guto me ligou. Irmão,
Cara, tive com o Pátio. Eu falei, rapaz, queria chamar ele podcast. Ele falou, rapaz, eu ia falar pra você levar, porque vai dar bom pra caralho, entendeu? Aí eu falei, pô, então vamos falar com ele. E aí por isso que eu tô grato de você estar aqui. Me conta outra coisa, irmão. O atleta hoje, nós estávamos falando de ambiência, eu lembrei de uma coisa aqui. O Eric, outro dia falou comigo, né? O menino que tá ali, ó. O Adeilson, né? O Eric falou assim, velho, fala com o Adeilson que se ele quiser continuar, ele tem que mudar de lugar. Ele tem que sair da ambiência lá, que senão não vai pra lugar nenhum. Senão ele vai ficar lá com o mesmo treinadorzinho lá, participando do campeonato, então não vai ganhar nada. O Eric falou isso comigo lá. Aí eu comentei, eu brinquei com ele e tal, brinquei com os meninos, falei, e aí? A ambiência serve aí também, né? O que era o Pátio fora do ciclo que tá hoje e agora? Eu tava conversando esse dia com a minha esposa, né, cara? Você tá cheio de gente ruim que te puxa pra baixo, um ambiente mais pesado, né, cara? E hoje não só atletas, né, desse nível que eu trabalho, que são, o cara para chegar nesse nível ele já tem que ter uma cabeça diferente, ele já é uma estrutura diferente, mas também pessoas do meio que eu convivo, né? Então caras bem-sucedidos que te inspiram também, né? Você começa a olhar tipo um cara igual você, pô, o que ele faz para estar ali, né? Eu também tenho os meus negócios, então hoje eu também começo a pensar um pouco, não só como um treinador, um professor de educação física, mas também o lado mais do business, né, cara? Então, cara, isso influencia demais. Porque eu ia chegar nesse ponto com você. Posso te dar uma dica? Bota a mesma intensidade que você pôs para chegar onde você chegou como coach, como atleta, como profissional nos negócios, que vai dar certo. Não, com certeza. Esse vai ano, dar certo. Esse ano eu tenho um produto chamado Além da Genética, a gente chegou a 115 mil alunos nele. Ele é um low ticket. Agora a gente vai, esse ano, trabalhar, escalar. 115 mil alunos? 115 mil alunos eu pra tenho. Caralho. Eu quero agora isso. E esse cara, ele vem de uma anuidade. Então a gente tem uma base muito grande que eu quero agora puxar pro meu time de consultoria. Essa é a nossa base esse ano. A gente acredita que em algum tempo ali a gente consegue estar aí com 10 mil alunos ativos, pela experiência que a gente tem. E, cara, isso é um faturamento que um professor de educação física jamais sonhou, cara. Nunca. Porque hoje você tem um recurso, entendeu? Que há anos atrás existia, que é esse recurso. E outra coisa, você tem um negócio, cara, chamado Brand Equity. Quanto custa o Brand Equity do Pátio hoje? Porque uma coisa é o seguinte, o cara pode não gostar de você, mas ele tem que respeitar o legado. O que tu fez, o que o Ramon fez, no Brasil ninguém fez. Então tem que respeitar o legado. Vamos lá. Então, isso é Brand Equity. Isso aí é o valor da sua marca. Quem não vai querer ter o valor junto? Entendeu? Quantos caras, treinadores eu conheço e não vieram sentar aqui? Porque eu gosto de você? Não, esse é o Brand Equity. Chegou primeiro. A gente conversou quantas vezes? Pô, uma, não foi? Foi uma. Pô, a gente falou uma vez lá na Max, entendeu? Esse amigo do Eric treina ele. O Eric é um garoto que eu adoro, o Eric pra caralho. Puta cara legal, coração bom, né, velho? Sim, demais. Puta, é fenomenal, moleque. Uma moleque, né? 30 anos, né? Pô, 31, por aí. Uns 30 ali, né? Uns 30 já, cara. Mas assim, um cara super legal, que é amigo, ele fala bem de você pra caramba. Então, primeira coisa, mas aonde veio, o brand chegou primeiro. Na hora que eu vi na internet, eu falei, caraca. Não, tanto que os números falam isso. Pós-Olímpia, mês pós-Olímpia, a gente fez 15 mil vendas. É isso. Ó, em quase 2 anos e 8 meses de Além da Genética, eu cheguei a 100 mil. Em um único mês, a gente fez 15 pós-Olímpia. E vou te dizer um negócio pra ti, irmão. É a hora de acelerar. Sim. Sabe por quê? Esse brand equity você não compra. Isso é construído ao longo do tempo. Só que se você não cuidar e se manter no topo, ele esfria, aí você tem que aquecer de novo. Esfria, você tem que aquecer de novo. É igual no mundo dos negócios. Nem sempre todo negócio dá certo. Eu já me fudi um monte de vezes. Eu já fiz maus negócios. Eu já fiz negócio que eu falava assim, agora o bicho foi. Uma vez eu comprei uma empresa americana de material genético chamada Vitalize Me. Juntei um banco alemão para fazer um negócio lá fora e tal. E foi uma merda. E tinha tudo para dar certo, que eu colhia seu DNA e falava até 37 possíveis doenças genéticas. Na época só tinha 2 empresas no planeta que fazia isso, 23andMe e Vitalize Me. Não tinha mais ninguém. Hoje tem um monte. Hoje todos os laboratórios fazem. E tinha tudo para dar certo. E deu errado. Aí, porra, em vez de você ficar curtindo o luto, vamos fazer outra coisa. Sim. Entendeu? Então, mas o momento de botar gasolina azul é agora. Entendeu?
além do seu projeto, que é Além da Genética, né? Além da Genética. O que mais o Pátio está fazendo agora e focando, irmão? Bom, dentro da Além da Genética a gente tem cerca de 10 produtos, o principal é Além da Genética, mas daí a gente tem coisas para dieta, né? Protocolo de mobilidade, é uma esteira ali que acaba arrastando. O foco esse ano vai ser o time de consultoria, para a gente puxar esse cara do Além da Genética para ele. Quantos caras você vai pôr para puxar? Vai depender do volume, né? Vai depender do volume. A gente vai começar, puxar só para quem é de dentro da nossa base, aos poucos, pra gente ir sentindo. Porque se eu disparar e puxar muita gente, pode ser que a gente não dê conta, né? E outra coisa também, talvez a qualidade não vai ser boa, né? Sim. E é o seu nome, né? A gente desenvolveu ao longo desse ano um aplicativo que ficou bem bacana. O Gerson, que está aqui comigo, ele que vai ser o líder ali dos treinadores. E eu já tenho caras ali que já fizeram vários cursos comigo, que já estão dentro dos meus programas, que são os caras que eu vou trazer para trabalhar comigo, né? E uma outra coisa que eu fiz que me exigiu muita energia esse ano, o Além da Genética, eu fiz ele... Eu usei alguns vídeos que eu gravei em 2019 para um outro produto, onde eu precisava os vídeos de execução de todos os exercícios. Mas era um programa para profissionais que acabou não virando. 2023, você soube do meu acidente de balão, né? Cara, eu vi na internet. Você e sua esposa, né? Minha esposa. Sim. A gente já tinha o projeto do Além da Genética e eu precisava de tempo para fazer as planilhas. Porque isso foi uma exigência minha, cara, tem que ser a minha cara. É eu que vou fazer, eu que vou desenhar as planilhas e tudo mais. Só que daí viagem, Olímpia, tudo eu não tinha tempo. Quando eu tive o acidente, eu tinha muito tempo. E naquela época eu desenvolvi as planilhas do nível mais iniciante ao mais avançado, os vídeos eu já tinha e a gente lançou. E esse ano, quando eu comecei com o Derek, eu falei, cara, agora é o momento de eu ter isso no inglês e no espanhol. Então eu regravei tudo esse ano. A gente usou a IA para inglês e espanhol, mas eu precisava regravar os vídeos. Então, assim, quando eu não estava nos Estados Unidos, eu estava aqui regravando. Só que agora a gente lançou em inglês e espanhol. Eu comecei a alimentar também perfis em inglês e espanhol. Tá indo legal, principalmente no espanhol. Quantos seguidores já tá aqui no Brasil? Aqui 1 milhão e 100 e pouco. Mas o espanhol, cara, ele surpreendeu muito a gente. E assim, é um mar aberto ali, ó. O mercado lá tá indo bem. Então vai ser esse projeto com a consultoria. Show de bola. É o que a gente quer puxar. E eu sei que se, por exemplo, agora eu vou focar 100% no digital. Eu ganharia muito dinheiro, até mais, por 2 anos. Só que se eu largo o bodybuilder, alta performance, eu sei que... Total. Então é o que você falou, eu tenho que estar ali. Você tem que estar. Eu vi ao longo dos anos muito profissional, que era muito bom, o cara estava muito bem inserido, daí ele foi só pro digital e largou a mão na massa ali, né, os atletas, os clientes dele, daí ele vai sumindo. Vai sumindo. Então, assim, eu trabalho muito para manter os dois, mas é o que eu falei. No Olímpio eu ganhei os 2 títulos, as minhas vendas explodiram no orgânico. Meu amigo, a sua imagem, ela vai influenciar diretamente no fruto do seu trabalho. Não tem outro jeito. Eu falo, eu nunca fui um cara do digital. Até hoje eu ainda não me considero como um cara digital. Eu sou um cara do off e que fala a verdade digital. E pelo mesmo motivo que alguns me amam, outros me odeiam. Porque eu sou muito contundente com as palavras. Porque não existe coisa fácil não, irmão. Não. Não existe, não. Esse papo furado, não, vai aqui, vai ficar rico, siga minha... É a mesma coisa você virar e falar assim, ô queridão, ó, você nunca malhou não, você tá com 50 anos, vem pra cá, faz o meu curso que tu vai competir no Olímpia daqui a 1 ano. É porra nenhuma, vai morrer de não tomar bomba. Vai morrer, entendeu? Não vai, caralho. É a mesma coisa, porra. Tenho 35 anos de mercado, meu irmão. Fui CEO de uma porrada de empresa, tenho meus negócios há muito tempo. Vou falar pro cara, não, faz o que eu tô te falando aqui, que em 1 ano você vai ter o dinheiro que eu tenho. Não vai, velho. Esquece. Não vai, meu irmão. Então, a vida é difícil. A gente tem que um passo de cada vez pra gente poder chegar lá. Irmão, outra coisa, vamos lá. Vamos dar dica pra esses caras empresários agora. Quero que você me ajude com essa história pra esses caras. Um cara... Eu vou falar, tem um vizinho aqui, Renato Fiuza, você tá bom, meu irmão? Esse Renatinho era um cara, parecia um ursinho panda, até bem pouco tempo atrás, deve ter 6 meses de treino. O cara transformou numa velocidade enorme. Só que ele tá começando a usar uns ergogênicos mais pesadinhos aos 50 anos. Eu falei com ele, meu irmão, você nunca usou nada, você tá com 50 anos de idade. Essa idade, você começar a usar, porra, a colateral vai te pegar. Sim. E ele começou por uma coisa que eu tenho medo, por exemplo, principalmente com um cara mais de idade, porque eu sei que ele fode a articulação e eu tenho medo dele. Estano. Nossa. E já começou pelo estano. Começou arregaçando. Com a estano, deca, dura e tal lá dentro. O cara de mais idade, ele tem que tomar mais cuidado com isso, certo? Com certeza. Muito mais cuidado, né? Com certeza. Qual que é a droga mais lesiva, na sua opinião?
Stano, trembo. Stano e trembo, né? Stano e trembo. Outro dia eu vi uma reportagem, cara, num jornal médico, falando que tem gente usando trembo sem treinar. Tem gente que começou a malhar, começou a usar, parou de treinar, fica 2 meses sem treinar usando ela todo dia e o corpo não caiu. Ele tá usando e mostrou o dano que ela causa no fígado, no rim, os cambaus. Tinha gente aí que se olhasse isso ia parar com essa porra. Não, isso poucos meses. E isso aí foi para 6 meses, 1 ano, cara. Fora a questão de saúde, o que acontece mental também, né? Aí os níveis de depressão. Eu conheço muito bodybuilder que ficou 1 ano na trembo. 1 ano? É. Aí o cara não dá nada, o cara tá todo ferrado. E a questão mental pega muito a trembo ali. E se eu contar pra você que eu já escutei na academia aqui, que eu treino um cara falando comigo que ele usa mais de ano e tá tudo certo. Que não faz mal, não. É a mais leve de todas. É, a droga é complicada, cara. O tempo vai dizer, né? Então também. É difícil. É. Eu não vejo sentido o cara usar trembo se ele não for atleta, cara. E assim, Perfeito. mesmo para os atletas é reta final. Essas coisas aí, tá vendo? Se o cara não for atleta, não tiver na reta final, não brinca com esse troço. Lembra assim, viver é mais importante. Sim. Eu escutei de um cara um dia, falei com ele, irmão, você treina pra ser Olímpia. Ser Olímpia e morrer aos 45 ou viver bem de grana igual eu vivo até os 70? Sabe qual foi a resposta? Ser Olímpia e morrer aos 45. É um pouco dessa mentalidade, não tem uns? Assim, talvez na época de atleta, que você é mais novo e mais louco, você pensa diferente, né? Hoje eu tenho filho e tudo, eu penso por um outro lado, cara. O pessoal fala assim pra mim, porra, por que você não faz mais uma preparação e tal? Eu falo, cara, tipo assim, olho meus filhos e falo, cara, tipo assim, quantos anos eu acelerar por 1 ano e fazer uma preparação de alto nível vai me tirar de vida aí pra curtir com os meus filhos, né? Exato, brother. E filho é um negócio, cara, maravilhoso. Porque ele faz você cuidar de você por causa dele. Sim. Você preocupa mais contigo eu queria estar por causa dele. Mais, pô, eu sou um cara grande, mas eu tô bem mais leve. Mas assim, eu tá mais leve, eu consigo brincar com meus filhos, correr, fazer algumas coisas que eu com 15 quilos a mais não conseguia. É isso aí, brother, é isso aí. Começa a pensar diferente, né? Filho também é uma benção na minha vida. Eu tenho 3, né, irmão? Você tem quantos? 2. 2. Cara, é isso, cara. Você acaba, você vai falar, porra, vale mais um palco ou vale mais 10 anos com eles? Porra, mais 10 anos com eles. E eles só vão saber o que é o amor de um pai pelo filho o dia que eles forem pai. A gente só descobre quando a gente vira. Você passa a amar muito mais seus pais depois de você ter filho, né? Exato. Você dá mais valor, né? Você fala, com certeza. Que esses caras se sentiam por mim, cuidavam de mim, é um negócio bizarro. Tipo assim, eu falei, pô, minha mãe tinha 19 e meu pai 21 quando eu nasci. Pô, o que eles fizeram por mim, tipo, novinho ainda, né? Exato, porra. Porra, seu pai é pouco mais velho que eu então, cara. Meu pai tem 63. Porra, pois é, 57, 6 anos só a diferença. E então você acha o quê? O cara foge do Stano e foge da trembo. O que esse cara pode usar leve que não vai atrapalhar ele? Pra maioria, pô, um pouquinho de texto, uma reposição de texto. Você pega um cara ali que tá com sono ruim, sedentário, texto lá embaixo, você sobe esse texto do cara de 150 para 600, 800, 900. Porra, nossa, é vida pro cara. Porque eu mantenho a minha há 1.200, forever, desde os 40 anos. Um pouquinho acima do suprafisiológico. E é o que eu uso hoje. A minha, desde que eu parei, fica nessas casas aí também, cara. Fico bem. O 1000 e pouco, eu fico mais denso, não tenho colateral nenhum e fico energia ferrada, velho. Agora, se cair pra 500, eu já fico fraco, sabia? Tá acostumado, né, com uma TG ela caiu um pouquinho, começa a me dar sono. E eu gosto de colocar um pouco de NPP, né? Fenilpronina de nandrolona, que questão articular ali me deixa Cara, muito bem. isso que eu ia te perguntar. Eu sinto muita dor articular. E meu médico me recomendou eu começar um NPP dose baixa com um período maior. Você acha que vale a pena mesmo por causa de gosto, cara. dor articular, proteção articular? Ajuda. Tipo assim, a nandrolona é a DECA e a fenil uma DECA tipo, mais rápida, né? Que sai mais rápido do corpo. A DECA, ela me enche de espinha, assim, eu não respondo tão bem. Eu subo de peso na velocidade, bro. Agora, o fenilpropionato, cara, me dou muito bem, cara. Que é o NPP. É, o NPP. E uma aplicação quanto por semana? Uma por semana? 2? Uns 2 ml na semana no máximo. Mas uma aplicação só? Ou tipo assim, não, eu divido, melhor dividir. Ou 2 vezes de 2 ml, ou sei lá, começar com 1,5, meio, segunda, quarta e sexta. Sim. Já dá um brilho. Dá uma melhorada na articulação, tô com vontade de fazer isso. Dá uma lubrificada ali. Isso, não atrapalha perfil lipídico. Pra mim, eu consigo manter bem ali, vou controlando, mas tá tudo em ordem. Eu mantenho isso já há mais de ano. 200. Sem parar?
250 de Edontato, 200 de NPP. Forever. 3 anos já. Que legal. A testosterona eu também tô há 16 anos sem parar ela. Entendeu? Mantendo ela aí 1000 e pouquinho. E a saúde vai bem, zero colateral, disposição. Cara, foco. Como é incrível, irmão. Né? É diferente. E assim, você pegar o cara que tá lá embaixo na vala e se ajusta a isso... Muda de vida. É vida pro cara. Quantos caras, quantas pessoas parecem pra você desse jeito, cara? Muitas, né? Hoje, como eu foquei muito em atleta e a gente saiu um pouco do atendimento normal, eu não vejo tanto. Mas pegar ali quando eu tava mais na academia, em academia normal, que eu trabalhava tipo na época de Curitiba, pô, é a maioria que entra numa academia, né, cara? Eu tenho um funcionário, Joãozinho. O João, ele é até meu sócio agora, que eu dei 10% do negócio pra ele. O cara vivia em depressão, velho. Down, up. Começou a tomar uma Deposteron por semana, que o médico dele passou outro ser humano. Pessoa, cara. Outro ser humano. Mas sabe quanto que era a testo dele? 110, 150. Nossa. Tá morto. Horrível. Aí ele tomou... E o cara treinava, fazia alguma coisa? Treinava com teste 110. Você imagina como é que ele treinava, né? Fofo pra caralho. Comida ruim. Treinando mal pra caceta, sono ruim com teste 110. Ele julgou a testo, começou a dormir melhor, treinar melhor, e é outro ser humano pra conviver, velho. Com certeza. Performance no trabalho, outro cara. E vou dizer um negócio pra você, nego vai falar que eu tô falando que ele não é só por causa disso, não, porque o cara trabalha. Começou a bater meta. Entendeu? Nós demos sociedade pra ele por causa disso. Muda tudo. Começou a superar. A vida do cara fluir tem que estar tudo encaixado, né, cara? Encaixado. O hormonal também. Tem que ter encaixado. Cara, eu sempre dormi mal. Quantos por cento é sono? Sempre dormi muito mal. Quantas horas você dorme? Vamos lá. Ininterruptas? Direto, 4 no máximo. Mas eu durmo em média de 6 e ainda acordo. Pela questão do tempo, é a qualidade do sono. Qualidade do sono. Vou dar 4, dou uma acordadinha, fico na cama rolando, durmo de novo. Não é nem pra ir no banheiro não, porque eu vou direto. Mas ontem paguei 00:30, hoje meu olho 6 horas da manhã, 5h30. Anteontem fui dormir 1, porque fui pra cama cedo, mas não dormi, irmão. Aí quando eu olhei assim... Pode desligar a luz, tirar o celular, não vai. Tirar tudo. E eu ainda tô usando canabidiol. Antigamente eu usava tarja preta, agora eu parei com tarja preta, tô no canabidiol. Agora vamos supor que eu fiquei uma semana dormindo mal. Mas eu sou assim desde os 28, tá? Eu fiquei uma semana dormindo mal. Aí eu tomo um tarja preta no final de semana. Aí eu recupero. Tipo um Rivotril. E assim, já fiz todo tipo de exame de sono. Sou insone. Teve uma época que o médico falou comigo, é melhor você viciar no tarja preta do que morrer. Toma essa porra. Só que aí eu troquei pro CBD e tá funcionando. No tarja preta que depois o dia demora, né? Fica meio arrastado. Depois do meio-dia que você vai pegar bem. E imagina... O atleta... Pro atleta ferrou, né, cara? Imagine a questão de recuperação, tendão, recuperação muscular em si, né, cara? Agora imagine você com esse sono e com a texto baixo, você estava morto. Turma, se você está pensando numa plataforma, você que é infoprodutor e está precisando de ajuda para fazer um trabalho, lembra da Page. Page é a plataforma que eu recomendo para você que é infoprodutor, para você que precisa de um gateway de pagamento, para você que precisa fazer transação pela internet, você tem que lembrar a Page. A Page, além de ser mais ágil, de ter um maior índice de aprovação, ela ajuda você a vender seu negócio. Ela ajuda você a dar o próximo passo e faturar mais. Quer fazer dinheiro de verdade? Você tem que procurar a Page. Page, Lázaro recomenda. Isso pra mim é vida. Tem gente que fica, vai morrer. Porra, tô vivo. Sabe que te contar uma história engraçada que eu já contei aqui no podcast, vou contar de novo. Fui fazer um check-up no Einstein. E o cara pegou meu exame e eu tava de roupão. O dia inteiro lá dentro do hospital. Tava de roupão. Aí o cara olhou, caralho, triglicérides de 80. Nossa, HDL 50 e tal. Porra, 53 anos, faz 3 anos. 53 anos. O que tu come? Cara dos 46, com a barriga desse tamanho, com as perninhas dessa finura. E aí eu falei, como comida, porra. Treino muito e tal. Ele falou, porra, tá de parabéns, meu irmão. Tomografia coronariana, score 0 de cálcio na artéria, 0 arteriosclerose, 0 arteriotrombose. Esse exame pode estar errado, não é possível, 50 e poucos anos. Esse tamanho que toma umas testas, não é possível. E eu todo alegre, né? Aí ele tira a camisa, eu tirei a camisa. E eu tava muito seco, cansado. Na hora que ele olhou pra barriga, ele olhou, pô,
Tu vai morrer. Aí eu, o senhor acabou de falar que o exame estava bom. Não, mas tudo artificial. Isso aqui nada serve. Você pulou tudo, tá tudo errado. Tu vai morrer. Eu falei, mas o exame ou ele é bom ou ele é ruim. Você tava me elogiando. Agora tá ruim. E começou a me dar um sabão. Eu olhei pra cara dele. Se tivesse gordo, tava bom. Aí eu olhei pra cara dele. Que idade o senhor tem, doutor? Aí ele, 46. Eu falei assim... eu acho que eu vou continuar fazendo. Deu, porra. Muito mais velho que um cara, o exame bom pra caralho, e ele criticando. Mas assim, o preconceito, né? O cara já julgou na lá. Eu liguei pro meu cardiologista. Falei, irmão, o cara falou que eu vou morrer aqui. Ele falou, com esses exames, ele vai morrer antes de você, porra. Esses exames você vai morrer nunca. O cara esqueceu toda a teoria dele e foi só pro preconceito. E foi meu preconceito, cara. Ele falou, meu irmão, sua tomografia do coração é a coisa mais espetacular. Eu te acho que isso é uma aberração. O cara quase 60, com 0 score de cálcio no coração, irmão. Não existe. E o cara falou que você vai morrer. Ele falou que vou. Falou que tá tudo errado. Ele falou, imagina, o cara esqueceu a medicina pro lado. E a tua alimentação tem é rígida, tem a flexibilidade? Eu tenho flexibilidade, mas é assim, ó, vamos lá. 80% das vezes eu tento comer limpo. Entendeu? 80% das vezes eu escorrego e eu aprendi um negócio assim, para eu manter a parte estética. Eu gosto de um vinho. Mas já que eu vou tomar uma garrafa de vinho, não vou comer carboidrato. Eu almoço, porçãozinha de arroz ali, 100 gramas e carne. À noite, tomate cereja com vinho, uma mussarela de búfala com vinho, rúcula pra cara. Você bota rúcula com tomate cereja, meu irmão, joga um fio de azeite trufado, eu posso tomar meu vinho. Uma vez na semana? 2 vezes no máximo. 2 dias na semana. Exceto final de ano agora que fudeu, né? Não muda meu shape. E se eu falar com você que eu vou tomar umas vodkas e uns uiscão no outro dia, quando eu tiro a camisa, eu falo, rapaz, eu tenho que beber todo dia essa porra. Eu fico secaço, filho. Quando você bebe, você dorme melhor? Durmo melhor. Olha que interessante. Durmo melhor, velho. Puta merda, assim, infinitamente melhor. O nível de cortisol é alto? Médio, depende. Picos de estresse eu posso até tomar remedinho pra controlar, que não controla. Entendeu? Não controla. O estradiol controladinho e tal. O cortisol... É aquilo que eu te falei. Depende. Engraçado como é que é o negócio do estresse. Se eu tô ansioso pra fechar um business importante, que vai ser bom pra mim pra caralho. Mas ele gera estresse, irmão. O estresse é pro bem e pro mal. Mas é até gostoso aquele estresse, aquela ansiedade. O pote tá aqui de dinheiro, você tá doido pra pegar ele, tá quase. Aquele período ali, se eu medir meu cortisol, tá lá na puta que pariu. Essas últimas semanas eu tava renovando meus contratos no final de ano, bons resultados, proposta. E, pô, é coisa boa. Chega uma proposta, é coisa boa. Mas, cara, tipo, sabe, é uma sensação assim. Tipo, eu queria estar passando por isso, mas ao mesmo tempo eu não queria. E quando você faz exame, muda, não muda? Com certeza. Com certeza. É isso, eu tô o sono fica mais acelerado. A minha mulher, o que você tem? Tá nervoso? Fica mais ansioso. Eu sou um cara calmo. E é um problema bom, porra. Mas é uma a gente. Coisa boa, né? Eu tô te falando, meu cortisol dá pico. Outro dia, mas também é uma coisa muito importante que vai decidir meu ano. Isso, porra. É isso aí. E é isso, às vezes o médico chega e fala assim, você tá com esse cortisol tá alto, é porque tá bom ou tá ruim os problemas? Eu falei, tá bom. Ele falou, então, toma um remedinho que vai baixar, tá tudo certo e tal. E eu vou equilibrando, então ainda existe na classe médica esse preconceito, né? Apesar que os caras que cuidam de mim, o meu cardiologista, ele é adepto pra caramba, ele te manda falar o seguinte, é óbvio, né, velho? Eu não vou te dar uma dose alta pro seu coração crescer, pô. Não vou te dar uma dose alta pra você ter uma fígado-megalia, entendeu? Pra entupir a porra das suas artérias, tudo, porque acontece se o cara fizer merda. O hematócrito, por exemplo. O meu hematócrito chega a bater 5,5. Quando ele bate 5,5, eu faço sangria, irmão. Na toquinase direto e faço sangria. Na toquinase funciona. A toquinase é muito bom, cara. Muito bom, né? Muito bom, eu uso. Ajuda a baixar? Ajuda. Porque eu tô usando ela direto. E aí o médico falou, vamos fazer 4 sangrias. E depois você para e fica na natoquinase e vão medir. Ela é excelente, cara. Porque um cara aí, ele falou, olha, eu atesto, por um longo tempo, eu uso há 16 anos, não precisa ser dose alta para subir hematócrito. A frequência. Você quer ver um negócio que o atleta detesta, mas para mim funciona desde que eu tome uma por mês. Nebido. Ah, é? Uma por mês. Pump, funciona legal. Hoje eu não tô no Deposteron, mas funciona bem pra caralho pra mim. Qualquer atleta que eu falo, para com essa porra, isso não funciona. Nebido é só pra TRT em velho. Só que uma por mês. Não adianta tomar uma a cada 3 meses. Se eu tomar uma por mês, empilhar ela. Mas você mantém a Atotesto semanal? O Atotesto é anebido? Não, só anebido. Ah, interessante. Tiro a Atesto semanal e meto anebido. Uma por mês, que ela é pra cada 3 meses. Uma por mês
E no primeiro mês não tenta a diferença, do segundo mês em diante, encavaladinha, eu fico com a testa ali na casa de 1.000, 1.000 e pouco, disposição a 1.000, não preciso tomar muita agulhada. 90% dos atletas que eu conheço... Não, e as experiências que eu tive ali, até com um atleta que quis usar, tipo, eu vou dar uma pausa agora, não deu boa. Não deu boa, é isso. O cara perdeu volume, perdeu densidade e a disposição também baixou, né? Eu lembro um atleta meu que chegou, ele competiu e tal, deu aquela acelerada, ele queria... tava, apreensivo com os exames, então, não, vou ficar na bebida agora, vou dar uma segurada. Aí ele ficou uns meses, cara, alterou um monte de coisa, a performance caiu. Pois é, e ela pra mim funciona. É individual, né? É individual. Não muda, pelo contrário. Colesterol, triglicéridos, alteração, fica tudo ótimo com ela. Pura. Entendeu? E eu uso ela quando eu vou viajar. Por exemplo, agora não. Ótimo, aí eu vou pra semana mês que vem, ficar o mês inteiro viajando. Começo do mês eu tomo. Aplica, tá de boa. Pronto, aí fica de boa. Fica sem tomar porra nenhuma, fico bem com ela lá. Entendeu? Mas vamos lá, Bátio. Me conta uma coisa, cara. A gente já tá passando tempo aqui, já tem dado mais de 1 hora, né, irmão? Então, mas vamos lá. O papo tá bom. Me conta uma coisa. Plano para futuro. No Olímpia primeiro. Porque no business você já me falou. No Olímpia. Cara, e me conta quem vai ser esses caras. Fala aí do Eric. Aí agora ele vai para Open. Mais chance na Open. Eric vai para Open. Seus atletas. Planos. Então, eu tenho 4 atletas que eu tenho potencial de ganhar o título do Olímpia ano que vem. Então, o Derek, o Ramon, o Gorila Albino, sabe quem é? Não, cara. O Gorila Albino é um atleta da categoria especial, ele é cadeirante. Ele já foi top 3 no Olímpia, ele caiu algumas posições no ano passado e ele fechou comigo esse ano. É um cara ali que tá alguns detalhes de ajustar para ser campeão. E a Zama Benta, que tá comigo já há alguns anos. A Zama Benta é da Humans Physique, a categoria... tem assim a bodybuilder feminina, que são gigantes. A Humans Physique é tipo como se fosse uma Classic feminina. Acima da Wellness. É acima da, é bem mais musculosa, né? Tem um superior bem desenvolvido. Essa menina tem uma história de vida bem bacana. Ela trabalhava de faxineira e ela me procurou um dia pra gente fazer o trabalho. Quando eu soube da história, eu falei, não quero cobrar. Eu vi o potencial nela. Quanto você descobre a atleta? Você bate o olho, você consegue ver? Consigo. Ela foi uma. Na verdade, ela, assim, eu já vi o potencial nela. Daí, quando ela me chamou, eu falei, essa menina era uma menina que eu queria trabalhar. Eu falei, não quero cobrar de você, vamos fazer o trabalho juntos. Não, nossa primeira competição já ganhou o Pro, no segundo ano já classificou para o Olímpia, já estreou no Olímpia com top 3, ano passado ela caiu, foi top 5, esse ano top 3. Então ela também está num ajuste ali de ir pro título. Ela não é tão nova, mas ela é nova no esporte. Então assim, quando ela começou a treinar, as meninas que brigam pelo título hoje já estavam brigando pelo título. E ela chegou lá, já é top 3. Que idade ela tá hoje? A Zama tá com 32, se não me engano. Sim. Ela tem 2 filhos, história de vida incrível. E eu acho que ano que vem a gente consegue 4 títulos. Essa é a meta maior. Aí tem os meus atletas ali que a gente busca subir vagas no Olímpia, né? Tem o Zanca, tem o Menegatti, que já teve bons resultados, tem o Eric, tem o Fabrício 212. Então tem uma galerinha boa ali, mas eu tenho chances reais de 4 títulos ano que vem. Que legal. Esse ano você teve 2. 2, agora a gente dobra a meta. Agora dobra. Ramon vai de novo, né? Com certeza. Não, agora a gente tá com o alvo nas costas. Né? Tem que Ramon. Nego deve estar treinando com a foto dele na academia. Ele é referência, né? Eu tenho que bater o cara aqui, porque eu acho também, cara, meu irmão, depois quando você chega no topo, manter no topo é foda. E, cara, assim, é legal essa... Hoje eu consegui viver isso porque eu já vi muita gente falar isso. A gente escuta muito. O cara lá que se tornou o melhor do mundo no futebol, ela ganhou a bola de ouro. Cara, chegar no topo não foi tão difícil. Você se manter. E agora que eu cheguei lá, cara, você fala, cara, tipo, eu cheguei. É isso aí. A sensação maravilhosa. Mas assim, você tinha a motivação de chegar lá. Agora você já chegou. Agora, será que é a disciplina? Porque, cara, eu já senti o gosto. Mas agora eu quero me manter. Exatamente. E assim, se você pensar tudo que foi feito, e agora a gente quer buscar 4 títulos, tem que fazer ainda mais, é uma sensação que eu tô conhecendo agora, diferente de tudo que eu porque pensa assim, na vida. Nós não tivemos brasileiro Olímpia. Aí lá tem Mudino. A gente nunca teve um coach brasileiro treinando um campeão. É tudo a primeira vez para nós aqui. Entendeu? Então, ou seja, você chegou no lugar onde nenhum brasileiro chegou. Tu e o Ramon. Agora tem que manter, brother. E você pode ter certeza que não é o alvo, não é de brasileiro e você, é do mundo inteiro. Cara.
É o mundo inteiro, porque é um esporte mundial, meu irmão. É o planeta inteiro falando o seguinte. Galera, quem é o número 1 da Classic? É o Ramon. Quem que é o treinador? O Pátio. Quem que é o número 1 da Open lá, do bodybuilder? Ah, é o Derek, né? É o Derek. Quem é o treinador? Pacho. O mundo inteiro sabe. Então, irmão, manter ele em cima, eu vou dizer um negócio. É uma questão de honra, porra. Mais 5 anos mantendo aí em cima? 10 anos? Quantos der, né? Ou você tem objetivo de um dia aposentar? Eu falei que eu vou me aposentar aos 50, eu tô com 41. Sabe quando eu aposento? Quando? Morto. Morto. A gente coloca essas metas, né? Morto. Sabe por quê? Você nasce, vive e morre. E esse período é curto. E quanto mais velho eu fico, mais gasolina eu ponho. Tem cara que fala, vou ficar mais velho, vou desacelerar. É burrice, caralho. Tá acabando o tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Porra, eu tenho mais passado do que futuro. Tu tem mais futuro que passado, que provavelmente você parte dos 80. Eu não vou passar de 114. Então eu tenho que botar gasolina. Tu pode dar uma pausa. Eu não posso dar uma pausa. Eu cheguei pra... A minha meta recente era o Olímpia, até porque antes a gente não sonhava com isso. E quando você pôde visualizar isso, não, agora eu vou bater ali o título, agora eu vou ganhar 4 títulos, eu quero ter 10 mil alunos na consultoria, quero ter minha equipe. Então, assim, são metas novas que estão vindo pra mim. Sabe o que eu acho? Aposentar porra nenhuma, você, cara. Duvido quando chegar lá você fala assim, cara, tem mais um negócio legal pra fazer. Porque aconteceu comigo. Eu achava que eu ia parar os... Vamos colocar, 40 e pouco eu já não precisava mais trabalhar. Porra, tá 50 QT aqui. Aí eu conheci um cara chamado Silvio Santos. Eu falei, porra, velho, não dá pra parar. Se parar a gente morre, irmão. Quem gosta de fazer as coisas, agora a gente morre. Essa meta aí que talvez você falou, né? Até os 40 eu já não precisava mais trabalhar. Então hoje eu tô mirando muito na meta do que eu quero ter, quanto eu quero ter de investimento. Vamos ver a hora que chegar o que vai ter, né? Porque você é um cara que já bateu essas metas várias vezes, né? Na hora que você chegar, você vai querer mais. Você volta a Qual que é a tua meta hoje? Viver a vida com muito prazer e intensidade, meu irmão. E continuar repetindo tudo que eu fiz a vida inteira. Eu não tenho mais aquela coisa de falar assim, eu quero galgar mais isso, eu quero galgar mais aquilo. Não. Tudo que eu faço me dá tanto prazer que eu quero continuar tendo prazer. Cara, eu trabalho hoje, eu tenho amigos assim, Flávio Augusto. Você vai conhecer Flávio Augusto, né? Flávio Augusto, financeiramente, é muito, 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 muito superior a mim. Pergunta se ele para. A gente não para, velho. E você vive hoje a melhor fase da tua vida? Vivo, sabia? Isso é legal, cara. E vou dizer pra você... E Lázaro, e aí, vamos colocar assim, são coisas diferentes. Quando eu tinha 30 anos, morava no Rio de Janeiro, frente pro mar, um bom trabalho, já com dinheiro, fazendo as coisas certas, foi a melhor fase da minha vida para um garotão de 30 anos de idade. Eu vivo hoje a maturidade com uma saúde que poucos da minha idade têm, com minha disposição que poucos da minha idade têm e podendo fazer o que eu quero, sem fazer conta. Porra, velho. Vou reclamar pra quê? Reclamo não, irmão. Sabe qual é a minha oração? Faça com que eu ajude mais do que ser ajudado. Top. É isso. Não quero ajuda, não. Quero ajudar mais do que ser ajudado. Porque Deus já me deu isso aqui. Deus já me deu saúde. E se me der cérebro, saúde, o resto já comigo, irmão. Entendeu? O resto já comigo. Aí eu quero ajudar mais do que ser ajudado. Porque é dividindo riqueza para nunca reclamar de pobreza. Porra, entendeu? É lei da vida pra mim, cara. Me dá um tesão do caceta fazer esse tipo de coisa. Sabe? E aí você tem que ir acomodando. Por exemplo, por que eu fiz isso aqui? Isso aqui é um lugar, eu gosto de receber gente. Rapaz, eu fiz uma festa aqui todo dia, outro dia, né? Todo mundo de vinhão, bebendo e tal. E o Eric na água, na marmitinha com frango, velho. Eu chamei ele. Porra, cara, vocês me caem em tentação. Bicho, ele não abriu mão. Não vai. E eu falei com ele, porra, tacinha de vinho não vai matar, não. Ele vai. Não, ele não faz. E ele sentou ali no bar, no balcão do bar ali, todo mundo com vinhão, pata negra e tal, né? E ele, um galão de água, velho, desse tamanho. Abriu uma marmitinha com frango, um pouco de arroz, tá? Daí a pouco ele abriu outra. Determinação é do caralho, velho. No passado eu fiz meu aniversário de 40 anos e foi. Aí tinha uns churrascos rolando, umas coisas. Aí ele, ô paizão, posso ir lá na churrasqueira cheirar as carnes? Ele tava com a marmitinha, o frango dele, tipo, ele podia pegar o mignon lá. Podia, pô. Tava com o frango dele. Ele, não, deixa eu só cheirar as carnes. Eu levei e falei pro churrasqueiro, falei, ele só vai cheirar as carnes. Os caras, mas por quê? Eu falei, vocês não vão entender. Não vou entender. É soldado mesmo. É foda. Teve uma vez, eu fiz sabe o Corbucci? Sim. Fiz um treino com ele, daí a gente, depois do treino, ia fazer uma competição de hambúrguer. Aí ele falou assim, compra 40 hambúrguer.
Aí ele foi, daí a gente divide. E daí eu sei que no final ele comeu 27. Caralho, o ser humano consegue comer 27 E eu comi 13. E o Eric tava lá. O Eric falou, cara, só deixa eu ficar sentado vendo. Ele tava na reta final também. Ele só queria ficar vendo e sentindo o cheiro desse hambúrguer. E ele se diverte com isso, cara. Se diverte com isso. Mas é porque, ó, veja, o cara ele chegou no nível de mentalidade, nesse nível. Cabeça e, comanda cara, tudo. pra ele é tranquilo, é comida. Ali Comida é é um nutrição. caminho pra performance dele, cara. E a nutrição não é sabor, não é prazer. Entendeu, meu irmão? Eu adoro charutão com vinho, velho. Porra, de vez em quando, em dias bons, charuto e vinho. Dias não tão bons, charuto e vinho. Mas não é o álcool, não é o tabaco, é o ritual. Legal. É o ritual do poder, é o ritual do negócio bom que você acabou de fazer. Cara, eu tenho uma adega lá em cima, eu paro. E aí, pra eu conseguir fazer as coisas minhas, eu facilito. Você falando, voltando pro trabalho, né? Eu tenho 2 escritórios que é aqui perto de casa, em Alphaville. Porra, pra gravar podcast, a única forma que eu descobri foi fazer o quê? Dentro da minha casa. Isso aqui já foi academia, isso aqui era um bar só. Falei, aí não, bar só não, vamos botar um podcast aqui também. Ficou bacana, ficou muito legal o espaço. Entendeu? Eu falei, porra, eu sou um fã número 1 do Poderoso Chefão, do filme, da trilogia, porque você aprende empresa lá, business. Ah, é filme de máfia? Não, é de business, velho. Business, honra. Tá faltando honra no planeta. O que mais tem é filho da puta sem honra, entendeu? Verdade. Então, aí eu falei, porra, casou. E aí eu consigo fazer. Imagina, a gente tava marcando aqui gravação no sábado. Entendeu? Aí, óbvio, se o cara topa, eu nem te ofereci porque nós íamos tomar uiscão e fumar charuto. Quando às vezes o cara vem pra cá, à noite, vão gravar, bate o uísque aqui na mesa, charutão. Falei, o Pátio não tem cara que gosta disso não. Então eu não vou chamar ele. Eu não sei nem fumar, cara. Aí eu não vou chamar ele pra fazer, mas quando o cara topa, porra. Eu estive aqui com o Jaime, dono da Andelebs aqui. Porra, o Jaime tava mastigando o charuto, cara. Aí ele foi assim de um no outro e mastigava o charuto. Eu falei, puta merda. Cara, puta, muito, muito foda falar contigo. Quero fazer um bate-bola pra gente fechar isso aqui. Bora lá. Tá? E o primeiro é o seguinte: genética ou consistência? Consistência. Um título. Você falou, mas eu tenho que repetir. O título que mais marcou sua vida? Bom, profissionalmente com certeza o Olímpia. É isso aí. Mas acho que pessoalmente o título de pai, né? É isso aí. É bom separar os dois, porque eu concordo contigo, não dá pra misturar. Não dá pra misturar. O atleta que te surpreendeu mais pela cabeça do que pelo shape. O cara mais preparado mentalmente. Cara, o cara que mais me surpreendeu mentalmente foi o Gabriel Zancanelli, cara. Ele passou por uma situação muito complicada no Olímpia do ano passado. Ele precisou fazer um procedimento cirúrgico nas costas. Tinha uma fibrose que ele tinha. E pegou um vaso, aí teve um derrame de sangue grande. Cara, ele ficou com o dorsal muito cheio de sangue ali, aquele sangue coagulado. Uma coisa horrível que ficou. E esse cara tava em preparação pro Olímpia. Eu falei, cara, ele não vai pro Olímpia, não vai dar. Tipo assim, daí tinha dias que ele não acreditava, e daí não vai dar, Zan, que a gente vai. Eu sei que ele ia fazer sangue depois que já tinha feito o procedimento ali, que tinha tirado. Chegava a pingar sangue das costas dele enquanto ele fazia o cardio. E daí ele falou pra mim que teve um dia que ele acordou de madrugada. Ele falou, não, cara, eu vou desistir, não vai dar. Tá chegando, não vai ter como, vou comer. Foda-se. Aí ele falou que ele abriu a geladeira, ele falou que olhou assim. Ele falou, cara, posso não ir, mas se eu fizer isso, eu desistir agora, não sou eu. Aí ele falou que pegou a balança, o frango, o brócolis, pesou, comeu e voltou a dormir. E assim, tava muito tensa a situação dele, cara. Ali foi uma situação assim que me marcou muito, essa atitude dele. Cara, um erro ou uma falha que você vê todo dia no atleta, na academia, que te irrita. Você fala, porra, esse cara continua fazendo essa merda. O que me irrita, cara, os caras deixam os pesos fora do lugar na academia, cara. O cara mistura as anilhas de 20 cada de 10, as de 5 cada de 2, isso me irrita muito, cara. É o básico do básico. Isso aqui que me irrita muito, velho. A porra do frango gritando igual uma galinha louca na academia fazendo peso que te deixa surdo. Puta que me pariu, velho. Porra, vai fazer força e para de gritar, caralho. Puta que me pariu. Isso irrita. Coisa que o público não vê no bastidor do Olímpia. Aquilo que o cara nem imagina. Acha que é fácil, porra, o que o cara não vê? Cara, a situação do Eric pra bater o peso pro Olímpia esse ano. Que ele chegou lá, ele deu 1 centímetro, 1 milímetro a menos. Daí, em vez de bater 114, ele tinha que bater 112.
E daí ele tinha tipo 1 hora pra perder ele 2 quilos. E daí falei, cara, acho que o melhor caminho vai ser correr. Mete um blusão e vai. E daí Las Vegas, né? Só que Las Vegas naquele dia não tava tão quente. Então ele correu alguns minutos e não saiu nada. Eu falei, cara, banheira. Banheira, água muito quente, sal, álcool. Ele vai, tipo, te desidratando, puxando água. O Eric saiu de lá, que ele não conseguia ficar em pé, cara. Eu e o André, o videomaker, que tava com a gente, ajudando ele a sair da banheira, as pernas mole. Colocamos eles no carro. Aí a gente tinha ainda, acho que umas 400 gramas pra tirar. Eu falei, não dá mais tempo, a gente tem que ir. Entra no carro, a gente ligou o ar no quente, fechou o carro, ele com um blusão, assim, na frente do ar quente, pra ver se saía mais algumas gramas ali. Chegou, caminhando com blusão e tal. Chegou na balança, peso exato. Puta que pariu. Mas um troço desse não destrói o físico do cara pro palco? Destrói. Mas assim, era isso ou não subir. E ele queria subir. Ele queria subir. Então, assim, deu um erro na altura, foi tudo de urgência, atrapalhou com certeza o físico, mas, assim, era a primeira guerra era bater o peso. Total. Depois correr atrás do físico desse dia. Meu amigo, uma frase que resume aí o seu programa, Além da Genética. E por você convidar aí, você vai convidar os caras aí para quem tá afim de participar dele. Cara, que legal. Nunca ninguém me perguntou isso. Você me pegou. Que resume Além da Genética, porra? O que é o programa? Não precisa ser uma frase. Bom, deixa eu colocar a frase, que é uma frase que eu gosto muito. Não vai tão de encontro com o curso, mas acho que é uma frase que foi me moldando, que é a que eu te falei. Que você andar pelo caminho, você saber o caminho é legal, mas você andar pelo caminho é diferente. Então eu sou o cara que andei por esse caminho, 59 quilos, fui para 150, hoje me mantenho com 40 anos, aí 120 quilos. Eu fiz questão de desenhar todas as planilhas do Além da Genética, então é algo assim que eu fiz com muito carinho ali dentro, esse produto. E ele é um sucesso por causa disso, ele é um produto barato, que entrega muito, ele custa R$ 79,90 o ano. E você tem acesso a muitas estratégias de treino minha, do nível mais iniciante ao mais avançado. Você teve dúvida em qualquer exercício, clicou no exercício, abre o meu vídeo te explicando. Então é um programa que, cara, o cara que não tem dinheiro, R$ 79,90 o ano, é 22 centavos por dia, ele te dá um direcionamento incrível. E ele tem muitas histórias que me marcaram, assim, como um cara que eu encontrei numa feira, ele veio pedir pra tirar foto comigo, e daí ele falou, cara, assina meu braço. Eu falei, por quê? Não, eu vou tatuar teu nome, tua assinatura. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, não, tô falando sério. Eu falei, mas por quê? Porque você mudou minha vida. Eu falei, como? Me conta. Ele falou, cara, eu comprei teu produto no lançamento, meu filho tinha morrido, eu tava em depressão, obeso, com pensamentos suicidas. Eu vi o anúncio, eu comprei, comecei a treinar, cara, hoje emagreci, tô no shape, e sou um cara, né, que tá curtindo a vida, né, recuperei ali o meu sentido de viver, e você foi o cara responsável por isso. Então, tem muitas histórias, sabe? Eu fiquei muito tempo ali só com os atletas, e daí eu queria ter algo assim. E, cara, a educação física, ela é muito fantástica, né? A gente muda a vida das pessoas. Você que é um cara que gosta de treinar, né, algo que te faz bem. Então você pensa ali quantas pessoas a gente consegue atingir ali com as mídias, com um programa desse que atende tantas pessoas, quantas histórias bacanas a gente tem. Então, Além da Genética é isso, cara. É onde eu consigo entregar ali um pouco do meu conhecimento da alta performance e levar para as pessoas normais e conseguir ajudar e mudar a vida dessas pessoas. Show de bola. E, meu irmão, eu vou te dizer o seguinte, você só tá no Padrinho, sabe por quê, meu irmão? Tu é um outlier. Tu fez coisa que ninguém fez. Você tá sentado aqui num lugar onde só senta gente de negócio, homem de negócio. Mas o seu negócio é o seu shape, o shape dos caras e ser o número 1 do planeta. Já parou para pensar nisso? Que o seu negócio é ser o número 1 no planeta num esporte sem tradição no Brasil e que nenhum brasileiro chegou? Quantas vezes nós somos campeões de futebol no mundo? Pentacampeão. E quantas vezes nós somos Olímpia no mundo? Nunca. Então, brother, é outlier por completo. Quando eu vi lá, falei, porra, eu tenho que chamar esse cara aqui. Obrigado, velho. Pensa, número 1 do esporte, que nunca nenhum brasileiro chegou. Completamente. E o número 1 com 2 atletas em 2 categorias. Então, bicho, é por isso, né? E é óbvio
que a gente passa a vida adquirindo conhecimento, mas depois a gente tem que dividir ele. Quem não divide conhecimento nunca chega. Quem divide conhecimento nunca cai na imensidão da estupidez. Obrigado, irmão. Entendeu? Então, é outlier total. Quando você vai para casa, para pra pensar nisso. Para pra pensar nisso. Porra, o cara foi campeão da Copa. Porra, mas nós fomos 5 vezes campeão da Copa. Não, fui campeão do Mr. Olímpia Mundial, o maior do mundo. Quanto alguém fez isso? Não, ninguém. Porra do caralho, irmão. Para pra pensar nessa porra. É completamente outlier em 500 anos de Brasil. Em 500 anos de existência do Brasil, completamente outlier. Entendeu? Você e o Ramon e você e o Derek. Então, meu querido, meus parabéns. Virei seu fã, entendeu? E continua com isso. Continua com esse sangue no olho e eu duvido que tu vai parar aos 50. Mas duvido. Daqui uns 10 anos você fala, ô coroa. Vamos ver o que vai acontecer. Você estava certo. Porque você vai atingir tudo e você vai querer mais, brother. Você vai atingir tudo e vai querer mais. Não tem como você falar, tô satisfeito. O homem nunca, o predador nunca se satisfaz. Entendeu? E esse é o motivo gostoso da vida. Grato sempre, conformado nunca. Obrigado, irmão. Parabéns. Deixa a mensagem pra essa galera aí. Vamos finalizar esse podcast. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, cara. Fiquei muito feliz. O dia que você me chamou, eu tava com a minha esposa. Falei, caraca, olha quem que me mandou mensagem aqui, cara. Acompanho muito, né? As histórias com o Silvio Santos são fantásticas. Sempre tô consumindo o teu conteúdo. Se eu abrir, com certeza, o Instagram agora vai aparecer algum corte teu aqui, cara, que eu vejo realmente demais. E obrigado a todo mundo que acompanhou, que chegou até aqui, que conheceu um pouco da minha história. Eu sei que aqui é mais para empresários, empreendedores que veem esse programa. Então você que é empresário, cara, não esquece. Tem que estar tudo alinhado para você ter sucesso na vida. E com certeza o teu físico, o teu corpo, a tua saúde tem que estar. Senão vai chegar aí o lado que conquistou tantas coisas profissionalmente, mas se a saúde estivesse ruim, o que adiantaria, né? Nada, meu irmão. Então tem que tudo estar acompanhando. É isso aí. Galera do Padrinho, obrigado por ter acompanhado, espero que tenha gostado. E lembra o seguinte, se você não cuidar de você, você não vai cuidar do seu negócio. E para ter performance na vida, meu irmão, não é só na mesa aonde a gente ganha o jogo, não, é na vida. E para ganhar o jogo na vida, meu irmão, tu tem que ser foda, tu tem que ser outlier, tu tem que ser a guerra o dia inteiro, você contra você mesmo. Se alguém prometer alguma coisa fácil, foge, que é mentira. Abraço, até o próximo podcast.